Quero convidar você, amado, a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, no verso de número 19, versículo conhecido, Filipenses 4, 19. Aleluia. Glória a Deus. Conseguiu achar, querido? Filipenses capítulo 4, verso de número 19. Um versículo que vale a pena você aprender, memorizar e declarar sobre a sua vida. Nessa noite eu quero falar a respeito dessa dependência que esse versículo menciona. Dependentes da glória, dependentes da glória, dependentes da glória. Aleluia. Eu leio a passagem bíblica, Filipenses capítulo 4, verso de número 19. O Senhor nos fala, através da sua palavra, o seguinte. O apóstolo Paulo escreve: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Aleluia! Eu vou ler novamente para que você possa glorificar mais ainda, para que esse lugar se torne pequeno diante da glória de Deus. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, cheio de Deus, ele declara: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu digo para você que tem alguns versículos que a pregação é só para ajudar a entender melhor, porque a simples leitura, e uma leitura dedicada, uma leitura com um coração disposto a aprender, como nós acabamos de fazer, o simples ouvir esse versículo ali, ele já garante algo especial da parte de Deus na nossa vida. Quando nós fazemos isso em nosso quarto, quando nós fazemos isso no carro, quando nós fazemos isso em algum momento no nosso trabalho, quando nós fazemos isso em qualquer lugar, quando nós abrimos as Escrituras Sagradas e com o coração disposto a aprender, nós lemos, algo poderoso de Deus se manifesta em nossa vida. Esse é o poder da palavra do Senhor. O poder daquilo que o Senhor declarou sobre a nossa vida. Isso é fantástico. É maravilhoso. E esse é um dos versículos que talvez nem precisa muita pregação. Ele já pregou por si só. É um versículo que fala por si só. Mas eu sei que nós precisamos meditar na palavra de forma mais profunda. E eu quero, no nome de Jesus, meditar com você, quero refletir algumas coisas que nós podemos entender e aprender em Deus através desse simples versículo bíblico. E esse versículo lhe fala de uma realidade na vida humana. E quem que ao longo da sua vida cristã até mesmo, não ficou em algum momento angustiado diante de alguma necessidade? Quem? Levante a mão quem nunca viveu um período de angústia em função de alguma necessidade iminente, alguma necessidade que se demonstrou na sua frente. Na verdade, todos nós temos muitos tipos de carências, nós temos muitas necessidades que precisam ser atendidas, a fim de que a gente possa viver uma vida frutífera, abundante e uma vida equilibrada. Nós precisamos que as nossas necessidades sejam supridas. E aqui o apóstolo Paulo, ele é consciente, ele é sabedor, e ele está declarando algo poderoso, ele está mencionando que ele tem uma certeza. E a certeza que o apóstolo Paulo tem, ele está aqui ministrando à igreja dos Filipenses, e nessa noite o Espírito Santo se utiliza dessa mesma palavra para ministrar aqui, a Fonte Church em Indaiatuba,
É uma palavra poderosa, porque o Espírito Santo está nos trazendo uma realidade a respeito de Deus, que o apóstolo Paulo sabe tão bem. Ele sabe muito bem, ele está dizendo, olha, o Senhor, ele é provedor. O Senhor, ele é provedor. É um Deus que provê. E ele é provedor de qualquer necessidade que nós tenhamos, ele provê solução. Ele provê resultado. Ele provê fruto. Ele provê vitória. Aleluia. Por isso é que ele foi capaz de escrever isso, porque isso não foi apenas uma declaração bonita, isso é uma realidade na vida dele, comprovada. E ele então começa dizendo algumas coisas que, se a gente fracionar esse versículo, se a gente pegar partes dele, eu acredito que a gente pode aprender algo no Senhor aqui, nessa noite, e sair por essas portas edificado. O apóstolo Paulo lhe começa com a seguinte declaração. Ele diz, e ele coloca ali num pronome possessivo, não? Ele faz o uso de um pronome possessivo, que é o meu. E ele fala de Deus nessa perspectiva. Ele declara em alto bom som enquanto escreve. Isso de uma maneira muito ousada. Ele diz, o meu Deus. Eu quase que sublinho, coloco em itálico, negrito, aumento a fonte, nesse meu Deus. O apóstolo Paulo está dizendo isso. O apóstolo Paulo está exprimindo um relacionamento, no mínimo que a gente pode dizer que é muito íntimo. Paulo está dizendo que ele tem um relacionamento com esse Deus, que ele chega ao cúmulo, entre aspas, de usar um pronome possessivo, dizendo, esse Deus é meu, ele é o meu Deus, eu o conheço de um modo pessoal, ele me é familiar. Ele não está falando do Deus do seu pai, ele não está falando do Deus da sua mãe, do Deus do seu tio, Deus do seu avô. Ele está dizendo com a convicção espiritual fantástica, e por mais que isso seja muito fundamental, muito elementar, é importante ser dito, o apóstolo Paulo está dizendo que esse Deus, ele é o meu Deus, o meu Deus. Isso é maravilhoso. Isso nos ensina algo, porque isso nos ensina o tipo de relacionamento que Deus deseja ter com a gente. Deus deseja ter um relacionamento de caráter pessoal. O nosso Deus, ele não se relaciona de outro modo, senão de uma maneira íntima, senão de uma maneira pessoal. E por mais que isso seja fundamento, elementar, fundamental, a verdade é que muitas pessoas demoram um pouco para entender isso. Porque tem pessoas que quando precisam de alguma coisa, elas rapidamente, elas falam com outros. Na verdade, tem pessoas que falam com todo mundo. Tem pessoas que abrem o seu coração para todo mundo, na expectativa de ter uma resposta, na expectativa de ter uma solução, na expectativa de ter uma vitória. E se esquecem de que há um Deus que é provedor. E esse Deus é um Deus que ele pode ser acessado, ele pode ser achado, encontrado. Nós podemos ter um relacionamento com esse Deus de maneira totalmente especial e pessoal. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Isso é tudo. Não sei se em alguma ocasião da sua vida, você, por ter algo especial na sua vida, teve um acesso especial. Qualquer coisa que seja. Talvez você tenha um cartão fidelidade que lhe dá direito a um acesso especial a tais produtos. Talvez você tenha um benefício em alguma empresa que faz você entrar numa fila diferente. Talvez você tenha um tipo de conta bancária que lhe dá um acesso direto às pessoas que resolvem as coisas. Diferente de todos os demais que não têm e precisam se conformar em ficar numa fila, aguardando ser chamado e aguardando ter a solução do seu problema. Não sei se em alguma ocasião você já teve isso. Eu já tive em algumas circunstâncias essa graça
de ter acesso especial em algumas situações. E eu confesso que é presente do Papai do Céu, porque eu sou, como você, sou carne e osso, limitado, falho, sou uma pessoa frágil, mas Papai do Céu se encarrega de nos dar alguns acessos e a verdade é que eu já entrei em alguns acessos interessantes, assim, algumas salas VIPs. Salas que você pode escolher o que comer à vontade, lá está tudo, sabe? E é louco isso. Porque é inevitável você pensar, meu Deus, tem um monte de gente lá fora que não tem esse acesso. E aí você fica pensando, meu Deus, eu estou tendo esse acesso. e por um momento é um tanto constrangedor, porque você sabe que outros não têm, mas ao mesmo tempo você é grato, porque você sabe que aquilo ali é um lugar que é chamado de VIP. É, Very Important Person. É, pessoa muito importante. Olha que coisa, não? Mas é uma audácia do ser humano, né? Fazer coisas VIPs. Mas é assim a vida. É assim a vida para tudo. O mercado determina que seja assim. E muitas coisas são assim, em várias áreas da vida humana. E esse lugar VIP te dá acesso de um modo especial. A você se alimentar, beber, a você desfrutar, a você usufruir de benefícios que outros não têm. Você é VIP para Deus. Você é very important person. Você é pessoa muito importante. Tão importante que ele te dá o direito de acessá-lo e chamar de meu. Meu Deus. O Paulo está dizendo meu Deus, mas na verdade isso não precisa ser exclusivo do Paulo. Quando o Paulo está dizendo isso, ele está dizendo, olha, esse Deus, ele se fez nosso. Ele não era nosso, mas ele quis ser nosso. Ele veio a nós. Ele é Deus conosco. Ele é Emmanuel. Ele é um Deus conosco. Ele é um Deus que se fez presente. É um Deus que nos deu o cartão de acesso. É um Deus que nos deu o cartão de fidelidade. É um Deus que nos deu uma pulseira especial. Que nos tornou único. Que nos tornou especial de modo que a gente pode acessá-lo e desfrutar dele. É isso que ele está dizendo quando ele ousa dizer que esse Deus pode ser chamado de meu. E eu quero convidar nesse momento a você assim, ousadamente, sem timidez alguma, a você abrir a sua boca aí no seu lugar e dizer assim, meu Deus. Fala isso, fala isso. É o meu Deus. Que coisa espetacular. Tem gente que fala isso no susto. Tem gente que fala isso no susto. Não é? Ai, meu Deus. Oh my God. Oh my goodness. É uma expressão que não necessariamente crentes falam. E tem derivados aí, né? Para outras entidades, né? É minha, nossa, e vai. É? Ideias de acesso a divindades. Pelo menos de acordo com aquilo que se crê. Mas nós não estamos falando de uma divindade qualquer, de um espírito que se acha Deus, de alguém que declarou ser Deus, mas nós estamos dizendo de algo e de alguém que de fato é Deus. E provou ser Deus. E mostrou ser Deus. Para a nossa vida e nos deu acesso. Nos deu acesso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele menciona, olha, eu posso chamá-lo de meu Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acabou de dizer, porque o pregador, o pastor, mencionou para você falar, e que bom que você é uma pessoa assim, obediente e cheio de fé para poder declarar essa verdade. Não no susto, não na hora do desespero simplesmente, mas com consciência de que esse Deus ele é seu e você pode abrir a boca e dizer, o meu Deus. Isso é tremendo. Mas a verdade é que esse Paulo, ele está mencionando algo a respeito de mais do que uma consciência de um Deus que quer ser de alguém. Mas ele está partindo de uma ideia que nós podemos chamar de comunhão, de intimidade. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. E a pergunta é, você tem comunhão? Você tem intimidade com esse Deus ao ponto que você pode chamá-lo de o meu Deus? Não porque alguém pediu para você falar, não simplesmente porque todo mundo fala, e como um cacuete linguístico a gente também fala.
na hora do lamento, na hora do medo, na hora do problema, na hora da dificuldade, na hora do susto, a gente fala, oh my God. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma comunhão que te dá o direito de poder saber conscientemente que você tem um Deus, que Ele é seu. Você tem isso na sua vida? Glória a Deus, isso é tremendo. Isso é tremendo. Esse Paulo, ele é muito ousado, irmãos. Esse Paulo, ele nos ensina a ser ousado. Ele é ousado e ensina o caminho da ousadia aos demais. Você lê Paulo e você fica, meu Deus, esse cara é uma inspiração. O apóstolo Paulo é uma inspiração para todo aquele que lê. E que bom que ele escreveu muita coisa. Tem muita Bíblia que ele escreveu. Tem muita parte da Bíblia que foi ele que escreveu. E quando você lê, você percebe um nível de clareza, de fé, de consciência de quem Deus é, e de consciência de quem Ele é para Deus, de que Ele é um VIP, de que Ele é muito especial para o Senhor. Ele tem uma total consciência disso, e Ele fala às vezes de um modo que nos parece até assim, parece arrogante para quem não entende isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele faz uma declaração, é uma declaração espiritual, mas ela parece abusada, parece um abuso da parte dele. Mas ele fala de um relacionamento tão pessoal, tão íntimo, tão profundo com Deus, de forma espiritual, que em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele diz o seguinte, olha, sede meus imitadores. Rapaz, é ousadinha, esse camarada é muito ousado. Olha o que ele está falando, igreja, todo, me imitem, ele está dizendo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo, como eu também sou de Cristo. Olha, ele não está falando para a igreja de Corinto o seguinte, olha, sede imitadores, sede imitadores de Cristo, como eu também sou. Não, ele chamou para ele o negócio. Ele fala ele coloca as palavras em primeira pessoa. Ele está colocando ali ele em primeiro lugar. Que ousadia, não? Ele está dizendo, olha, igreja, olhe para mim e me imite. Ele diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Mas ele poderia ter falado ao contrário. Sede imitadores de Cristo, como também eu sou. Não, mas ele fala, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Quando alguém fala assim, ele está dizendo para essa igreja, ele está dizendo, igreja de Corinto, ele está dizendo, olha, eu tenho um relacionamento tão profundo com Deus. Eu tenho uma vida tão íntima com Deus. A minha vida está tão entregue, está tão derramada. A minha vida ela foi ofertada de um modo tão completo. A minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida está no altar do Senhor. De um modo e de uma comunhão tão profunda com Ele que vocês podem olhar para a minha vida e imitar o estilo de vida que eu vivo. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, vocês podem estar seguros que ao olhar para mim, vocês vão ver um homem imitando a Cristo. Vocês vão ver um homem que está buscando em tudo agradar ao Senhor. É o que o Paulo está falando aqui. Por que isso? Porque ele tinha uma absoluta certeza de uma relação autêntica, verdadeira que ele tinha com Deus. Paulo não brincava de se relacionar com Deus. Para o Paulo, o relacionamento com Deus era tudo o que importava para a vida dele. E é por isso que ousadamente ele fala uma palavra, entre aspas, atrevida dessas. Ele está dizendo, olha, pegue o meu relacionamento com Deus, e ele é real, ele é verdadeiro, ele é genuíno, e tomem como referência para a vida de vocês em tudo que vocês fizerem, porque eu sou dependente da glória de Deus. É o que ele está dizendo. E aí ele usa uma palavra boa ali, ele fala, imitem-me, me imitem. Para não restar dúvida disso, o Paulo ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, ele tinha uma intimidade tão poderosa, tão íntima, uma intimidade tão profunda, melhor dizendo, com Deus, que a gente percebe isso por efeito, pelos resultados, pelos frutos. Quer ver? Quando você abre a sua Bíblia, não precisa abrir, eu cito para você depois ler em casa, em Atos capítulo 19, verso 11, lá fala a respeito do Paulo de um modo muito interessante, diz assim, ó, pelas mãos de Paulo, o Senhor fazia milagres. Pelas mãos de Paulo, maravilhas extraordinárias se manifestavam. Olha que coisa fantástica. A Bíblia se encarrega de dizer que o relacionamento de Paulo com Deus era tão estreito, era tão profundo, tão íntimo,
tão próximo, que o Senhor o usava de forma frequente. Não era de forma esporádica, era frequente, constantemente. Paulo era usado por Deus com maravilhas espantosas. Aleluia. Com maravilhas extraordinárias, espantosas. No mesmo capítulo de Atos, capítulo 19, verso 12, diz assim: de sorte que até, esse até é ótimo, que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo sobre os enfermos, e as enfermidades fugiam dele, e os espíritos malignos saíam deles. Perceba o que está dizendo aqui. O apóstolo Paulo nem precisava estar presente, mas a intimidade dele com Deus garantia. A intimidade dele com Deus selava. Ela era tão real na realidade espiritual, que ela se manifestava não apenas num ponto exclusivo onde ele estava, mas era um rastro de glória até naquilo que ele usava e tocava. É para fazer doutrina disso? Não, não me entenda mal. Eu estou falando a respeito de um homem absoluta e totalmente dedicado ao Senhor. Não estou fazendo doutrina de pega lenço de um, usa a camisa de outro e traz a roupa aqui. Para com isso. Isso está mais ligado a outras realidades, das quais eu já conheci um dia, infelizmente, que é mais para amarrar do que propriamente para abençoar. Mas aqui nós temos algo específico que não está em outro lugar da Bíblia, e que não nos autoriza a fazer uma doutrina a partir disso, mas aqui está narrado. O apóstolo Paulo, ele era um homem tão de Deus, que até mesmo, e é importante ser até mesmo, para a gente não entender mal, que até mesmo os lenços, os aventais, aquilo que ele usava, tocava as enfermidades dos corpos das pessoas, ou atuações demoníacas que estavam sobre as pessoas, e aquelas pessoas eram curadas, outras pessoas eram libertas pelo poder de Deus na vida desse homem. Por quê? Porque ele era um dependente da glória de Deus. Um dependente, ele era um usuário da glória de Deus. Aleluia. Todos aqueles que já foram usuários de alguma coisa entendem essa linguagem. Dependente. Dá aquela gastura. Dá aquela aflição. Eu preciso. Você fica naquele desespero. Você faz um corre para um lado, um corre para o outro. Nas madrugadas eu te busco. Quando você vê um dependente, ele não está aí para nada. Ele quer buscar aquilo que ele entende que precisa. Quando você é um dependente da glória de Deus, você é alguém, nas madrugadas, se alguém passar perto de você, você está buscando. Porque, está lá buscando. Olha o corre que ele está fazendo. Está buscando o quê? Está buscando a pedra? O crack? Não, é a pedra angular. É Jesus, o Senhor. Ele tá buscando o pó? Não, ele está botando a boca no pó, porque ele entende que ele é limitado, ele é frágil, ele é fraco, mas ele tem um Deus que é grande e poderoso, é um Deus que pode fazer o impossível se manifestar. Ele é dependente. Qual o caminho para a libertação de dependência química? Jesus ser maior que o crack, Jesus ser maior que a cocaína, Jesus ser maior que a maconha, Jesus ser maior que os jogos de azar, Jesus ser maior que qualquer nível de dependência, de cigarro, de álcool, de qualquer porcaria que a vida apresente. O dia que Jesus for mais, aquela porcaria sai. Porque nós nos tornamos dependentes de algo que é mais forte. Quando você conversa com os dependentes, você entende que o barato é louco e o negócio vai avançando até a níveis maiores, de modo que os níveis menores já não satisfazem mais. Já não satisfazem mais, porque eles foram esticados internamente a um nível de dependência que coisas menores já não satisfazem mais. Se permita ser esticado no seu nível de dependência por Deus, de que modo coisas superficiais, coisas da terra já não te satisfazem mais. Já não te satisfaçam mais. Você precisa ir para lugares profundos nele. Pastor, eu posso? Claro. Qual é o caminho? Seu quarto. Qual o caminho? Um monte qualquer. Tem que ser uma montanha, pastor. Não, pode ser um monte coberto até mesmo. Mas desde que você busca o Senhor. Não importa o lugar. Pode ser o seu banheiro, pode ser o seu quintal.
Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser madrugada, mas é necessário ser dependente de Deus, a tal ponto que exploda a nossa cabeça, a gente se torne, entre nessa noia, dessa meta, e aconteça uma metanoia, uma mudança de mente, nos torne cativo, escravo a Ele. É isso que a Bíblia fala de mudança de mentalidade, é uma mudança de mente, que nos torna dependentes dele. Paulo está dizendo, olha, eu faço isso, eu vivo assim, e esse negócio funciona tão bem, porque milagres extraordinários têm se manifestado por meio da minha vida, e o respaldo ali não é dele, não é ele falando dele, agora ali, Atos está escrito, está mencionado lá, que o apóstolo Paulo, os seus lenços, aventais, suas roupas, eram aquelas que eram colocadas sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. Perceba o poder de Deus sobre a vida desse homem, ao ponto que ele não precisava estar presente, apenas a unção de Deus era reconhecida pelas enfermidades, as enfermidades reconheciam a unção de Deus sobre a vida de Paulo. Você consegue entender a enfermidade como uma realidade espiritual, mais do que simplesmente como uma realidade física? Você consegue perceber aquela realidade espiritual olhando e entendendo, uau, Paulo está vindo, mas o Paulo estava longe. O que estava vindo? Estava vindo a unção que estava sobre a vida dele, que era capaz de uma palavra dele alcançar o outro lado do mundo, porque ele era um homem de Deus, ele era um homem que vivia a vontade do Senhor. Nesse mesmo tempo, nessa mesma cidade, na verdade, aconteceu algo interessante, porque as pessoas começaram a perceber o grande poder de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo, e a maneira como ele libertava os cativos, como libertava os endemoniados, oprimidos, escravos do diabo, e se aproximaram então deles alguns exorcistas. Interessante, exorcistas existiam há muito tempo, até no judaísmo, e tinha alguns exorcistas judeus. A Bíblia dá o nome deles de os 7 filhos de Seva. E os 7 filhos de Seva, que eram um principal sacerdote judaico, eles descuidadamente se aproximaram do apóstolo Paulo e ficaram olhando para ele e chegaram à conclusão e disseram: que coisa bonita, olha que coisa linda que ele faz, olha como ele expulsa os demônios. E esses homens pensam: vamos imitá-lo nisso. Vamos imitá-lo na maneira como ele expulsa os demônios. Então eles foram para cima dos endemoniados. Esses filhos de Seva foram para cima dos endemoniados. E o que aconteceu com eles? Sofreram um duro golpe. Foram completamente jogados ao chão, decepcionados, voltaram correndo. Por quê? Porque acontece algo ali que é muito interessante a gente pensar aqui. E o que mais importa nesse exato momento é aquilo que foi declarado nesse momento de tentativa de libertação. Perceba o que o espírito maligno falou. Interessante, esse espírito maligno fala uma coisa muito interessante aqui. Diferente de muitas coisas que os espíritos malignos da nossa geração falam na televisão, no rádio, por aí. Aqui ele fala algo muito interessante. Olha o que ele diz. Ele diz assim, ó: os espíritos malignos diante dos filhos de Seva, tentando expulsá-los, eles olham e declaram: conheço a Jesus. Os espíritos malignos conhecem a Jesus. Eles precisam se sujeitar. Eles precisam se submeter. Eles precisam sair debaixo do poder de Jesus. Glória a Deus, a gente sabe disso. Essa teologia está clara para nós. Agora olha o que vem. Ele diz assim: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Meu amigo. E sei quem é Paulo. Aí eles fazem uma pergunta para esses libertadores de plantão, para esses exorcistas, e a pergunta é: e vocês quem são? É uma graça isso. Esses demônios são aqueles engraçadinhos, né? São daqueles bem atrevidos. Jesus eu conheço, Paulo também, vocês quem são? E agora esses demônios engraçadinhos, atrevidos, eles se tornam completamente violentos, e a Bíblia fala que eles dão um pau nesses filhos de Seva. Eles arrebentam essas criaturas. E o que nos importa nessa história é entender aquilo que a realidade espiritual nos ensina. O que a realidade espiritual está nos ensinando? Até os demônios conheciam a vida de Paulo. Uau! Os demônios conheciam
a vida de Paulo. Aí você pensa, Paulo, ok, Paulo é um homem. Tem uma cabeça, tem 2 braços, 2 pernas, um corpo. Igual a qualquer pessoa aqui. Ser humano. O que faz esse Paulo ser conhecido nas trevas? O que faz o inferno saber que é Paulo estremecer? O que faz? Eu te digo, o relacionamento profundo que Paulo tinha com Deus. Os demônios sabiam que ele não brincava em serviço. Os demônios sabiam que o Paulo não era um engraçadinho qualquer, tentando aparecer. Ele era um homem de Deus. Isso me faz pensar algumas coisas. E acredito que a gente pode chegar a algumas conclusões. As conclusões que me parece que esse versículo nos ensina é: os demônios conhecem e fazem diferenciação daqueles que a Bíblia vai chamar de homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que a terra não é digna de tê-los. Satanás sabe. Satanás sabe. Eu não quero me equiparar em Paulo, absolutamente, eu sou absolutamente inferior ao apóstolo Paulo. Absolutamente inferior ao apóstolo Paulo. Eu estou buscando, eu estou num caminho de busca. Vou chegar lá em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para você, se você nunca teve uma experiência de libertação, de ser usado por Deus para libertar alguém, eu já pelo menos 3 vezes na minha caminhada de fé, desde 1999 com Jesus, quando eu fui chamado para poder entrar numa casa, num quintal, num terreno qualquer, e uma pessoa completamente jogada ao chão, sendo humilhada por Satanás, completamente humilhada por Satanás, é impressionante as primeiras frases que os demônios falam. Aí depois as outras frases não são dignas de serem mencionadas aqui. Você já deve imaginar o baixo calão que é. Mas não foi nenhuma nem 2, mas pelo menos 3 vezes eu me recordo assim muito claramente que eu entrei naquele lugar aonde estava acontecendo aquela situação e o grito foi: você não! Eita! Eu fiquei mais crente até. Essa hora a gente fica até mais pentecostal. Falei, eita, nem sabia que eu estava assim. Não sabia que eu estava em alto crédito ainda. Uma coisa é você estar no mercado, ô pastor! Oi, querido! Paz, Senhor amado. Vou pegar meu filho na escola, aí uma moça do lado assim. Oi, oi, conheço você. É. Eu não quis dar uma bola fora, né? Vai que, a igreja! Não, vai, não sei de onde ela me conhece. Eu acompanho as gravações. Ah, é? Eu vejo os vídeos lá da minha casa. Conheço você, é o pastor da igreja, né? Eita Deus de glória. Eu sou. Você tem a ver a roupa, viu? Sim, sou. É um barato esse negócio. Uma coisa é ser reconhecido pelos homens. É uma coisa. E eu diria que não é necessariamente a mais importante. Com toda certeza não é a mais importante. Agora, pensa. Você bota o pé no lugar. E os demônios falam: você não! A última vez que aconteceu isso, a expressão foi diferente. Foi: você de novo não! Foi muito engraçado. De novo! Um demônio que já me conhecia de algumas ocasiões. Rapaz, vai ter intimidade com um demônio assim, pastor? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Está entendendo? Obviamente eu não busco nenhuma intimidade com demônios, obviamente. Mas eles nos conhecem. Quem que eles conhecem, pastor? Todos os 300 membros da Fonte Church em Indaiatuba? Não. Quem que eles conhecem? Eles conhecem, reconhecem e se submetem ao poder de Deus na vida daqueles que têm comunhão, íntima comunhão com Deus. E eu declaro isso sobre a sua vida. Que você possa viver circunstâncias em que você possa perceber quem você é em Deus.
apesar da sua pequenez, apesar da sua fragilidade humana, você saber, o inferno sabe daquilo que eu tenho buscado no Senhor, daquilo que eu tenho vivido no Senhor. A outra lógica disso me faz também pensar, porque assim como Satanás e seus demônios percebem esse nível de relacionamento vivo que crentes têm em Deus, também sou levado a pensar que Satanás também sabe, e a prova o próprio versículo nos dá, através dos filhos de Seva, de que ele sabe aqueles que não têm. Aqueles que não têm. Até quer ter, mas não tem. E por que não tem? Porque não passaram tempo com o Senhor. Que acham que andar com o Senhor é uma coisa de atrevimento esporádico de domingo. Que acham que andar com Deus é coisa esporádica de um evento qualquer. O mundo espiritual sabe disso. Queria que você entendesse. Imagina essa cena. Imagina essa cena. Imagina essa cena. E por favor, não me entenda mal. Eu não estou usando disso para poder mandar recado para ninguém. Eu só estou dando um exemplo. É apenas um exemplo. Não me entenda mal. Vamos imaginar. Não pense em ninguém agora, tá? Para não pecar. Vamos imaginar que agora são 20 horas e 31 minutos, 32 por ali. Nesse exato momento tem um crente da Fonte Church em Indaiatuba olhando televisão agora. Por quê? Porque ele perdeu o horário. E deu a preguiça. E ele pensou, ir, não ir, ir ou não ir, ir, não ir. Quase tirou bem me quer, mal me quer, bem me... Deu, não me quer. Não vou! O pastor olha para essas coisas, eu talvez não olhe, mas os demônios olham. Ah, não, vai colocar peso agora no culto de celebração, pastor. Agora, vida de intimidade com Deus é vir ao culto de celebração. É tudo que importa. Claro que não. Óbvio que não. Mas que conta no pacote, conta. Por que conta, pastor? Porque aqui você é ministrado, irmão. Porque aqui você ouve a palavra de Deus. Porque aqui você pode ser tocado, você pode ser poderosamente tocado pela glória de Deus. Deus pode te tocar desde o primeiro minuto, quando te dá o primeiro grito de glória a Deus aqui da frente. Quando a primeira música, o acorde ali, alguém vai lá no violão, uma unção pode tocar a sua vida. E às vezes a gente troca isso por uma série de Netflix, a gente às vezes troca isso por um filme legal, por um cinema, por um shopping, por um evento qualquer, por um barato qualquer. Pastor, isso tudo é pecado do diabo? Não! Mas pode ser usado por Satanás para poder garantir que quando a coisa acontecer, ele possa dar um pau em você. Ih, não fala assim, pastor, que aí a gente fica chateado. Fala assim, que negócio. Os filhos de Seva tentaram. Eles viram lá, e o Paulo diz assim, em nome de Jesus, eu te resisto, diabo, saia! Aí eles falaram, entendi, em nome de Jesus eu te resisto, diabo, saia. Aí eles foram lá, em nome de Jesus do Paulo, diabo, saia! O Paulo eu conheço e Jesus nem se fala. Quem é você, seu cara de pau? E mandou bala. Eles saíram de lá arranhados, não foi visão do MDA, foi MMA puro, eles apanharam lá. Não é brincadeira não, a Bíblia fala, eles foram rasgados, chegaram, tomaram um... Mas isso é coisa de igreja? Não, isso é coisa de relacionamento com Deus, irmão. Está entendendo? O pastor está supervalorizando o culto de celebração? Não, eu estou supervalorizando o seu relacionamento íntimo com Deus. Se você acha interessante, entende que isso aqui é importante, então você vai fazer disso aqui uma expressão do seu relacionamento íntimo com Deus. Isso tem algum valor? Tem, no mundo espiritual. Há um peso. Por quê? Porque quando você abre a boca, você fala Jesus, mas você não está falando só Jesus, está falando assim, o meu Deus, é o meu Deus. Eita, é diferente. Não é o Jesus na boca de qualquer um, é o Jesus que é o meu Deus. Esse é o apóstolo Paulo. Esse é o poder de Deus sobre a vida desse homem. Aqueles rapazes, eles pensaram que poderiam expulsar aqueles demônios, aqueles espíritos malignos,
achando que era apenas um pirilim-pim-pim, apenas um ritual de libertação. E eles apanharam, e apanharam feio, porque a Bíblia fala que aqueles demônios, eles tomaram aqueles homens possessos, e quem bateu eles não apanharam do nada, assim o fantasma bateu neles, não. Os homens endemoniados deram uma sova nos filhos da serva. Por quê, pastor? Porque os demônios, nas regiões celestiais, eles entendem quem de fato está assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ele sabe. A outra parte dessa mensagem, primeiro ele fala, meu Deus, aí ele complementa, né? O apóstolo Paulo diz assim, ó, segundo a sua riqueza, aleluia, que palavra tremenda, né? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Como é que ele sabe disso? Ele sabe disso porque ele tem íntima comunhão com Deus. O apóstolo Paulo tem uma íntima comunhão com o Senhor, ele tem, então, consciência das insondáveis riquezas divinas, mas que podem ser sondadas e tocadas por meio da fé. Ele conhece isso. E hoje nós podemos também entender essa realidade, na medida que nós entendemos quem é esse Deus. Um modo de entender quem Deus é, isso não é apenas conhecimento, tá? Que eu vou falar agora de mente, é conhecimento de vida, não é uma informação, é revelação, é você entender os nomes de Deus na Bíblia. Os nomes de Deus em hebraico, por exemplo. Alguns nomes nos ajudam muito a entender. Por exemplo, tem um nome de Deus que é justamente o que dá a ideia dessa ministração, que é Jeová Jireh, ou Yahvé Jireh, ou Yehoá Jireh. E esse Jireh significa prover. O Senhor é aquele que provê. E o termo começa com Jeová, que é uma expressão de Senhor. O que é Senhor na Bíblia? Senhor é aquele que é absoluto. Senhor é aquele que é superior a tudo e a todos. É aquele que tem poder, é aquele que está acima de toda e qualquer circunstância. Ele é Senhor. Um dos nomes de Deus é Jeová Jireh. E quando você está declarando isso, Jeová Jireh, você está dizendo, meu Deus é aquele que provê. O meu Deus é aquele que me supre. Ele é um Deus rico. Oh, coisa boa falar de riqueza, né, em tempos de crise. Aleluia. Não, nosso Deus é um Deus rico. Esse assunto a gente gosta, né? Então, o nosso Deus é um Deus rico. Ele não está devendo nada para ninguém. Não está no Serasa, no SPC, não está em nada disso. Órgãos de proteção ao crédito, não tem nenhum que ele está com o seu nome lá. O nome dele continua sendo declarado o mesmo. Ele é o Jeová Jireh, é assim que ele escreve. E quando ele escreve isso, ele assina isso, ele está dizendo, eu sou fiel nessa realidade. Eu sou aquele que entro com provisão. Eu sou um Deus que abasteço. Por isso o apóstolo Paulo lhe diz o quê? Segundo a sua riqueza. Coisa linda. Nosso Deus é um Deus rico. Eu gosto de pensar nesse negócio. Eu gosto muito. Ele é um Deus que não está em prejuízo, não está com pouca coisa nas suas mãos, ele tem tudo à sua disposição. Ele é um Deus que consegue prover do nada, qualquer coisa, para aqueles que são VIP, para aqueles que sabem que têm um acesso e desfrutam desse acesso. Que entram confiantemente e confiadamente diante do trono da graça e da glória do Senhor. Esse é o nome de Deus. Um dos nomes de Deus é Jeová Jireh. Tem outro nome que é muito importante na nossa caminhada com Deus, e a gente precisa descobrir essa faceta de quem Deus é, que é Jeová Rafá. Jeová Rafá. Esse Jeová Rafá, ele está significando o Senhor que cura. Aleluia. Nosso Deus é um Deus que cura. Ele tem poder sobre toda e qualquer enfermidade, qualquer mal.
enfermidades morais, enfermidades espirituais, enfermidades relacionais, enfermidades emocionais, enfermidades físicas. O nosso Deus, Ele é Rafá. Ele é um Deus que pode nos curar completamente, em qualquer área. Em qualquer área. Isso é tremendo, aleluia. Ele é absoluto, Ele é Senhor sobre qualquer enfermidade. Quando Ele chega, a enfermidade reconhece: você não! Ela tem que sair. Não importa qual é, não importa a proporção da enfermidade, ela tem que sair. Ela tem que sair. Por quê? Porque quando Ele chega, Ele é aquele que assina dizendo: Jeová Rafá, eu sou o Senhor que cura. Amém, queridos? Aleluia. Ele também é Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. A ideia da bandeira no nosso tempo não tem muito significado. A gente levanta por qualquer coisa. Mas a ideia da bandeira é aquele que vai na frente. Ele é o nosso estandarte. Ele é aquele que ainda não aconteceu, ele já está na frente dizendo: a vitória é minha. Ele é a nossa bandeira. Ele é aquele que vai à nossa frente nas realidades da nossa vida. É aquele que faz com que os demônios não resistam. Por isso que os demônios se submetem ao poder de Deus em nossa vida. Não é um poder humano, não é um poder qualquer, é um poder de Deus, porque Ele é aquele que chega e Ele é o Nissi, Ele é o Jeová Nissi. Um dos outros nomes de Deus, Ele é o grande El Shaddai. Coisa linda, não? El Shaddai. O que significa esse El Shaddai? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que coisa tremenda. Que coisa especial. Deus, Ele é suficiente em si mesmo. Ele tem todo o poder. E Ele pode nos socorrer em qualquer necessidade da vida. Não há nenhuma situação difícil para Deus. Não há nada que Ele não possa dar cabo, dar conta. Não há nada. Seu poder é infinito, ilimitado. Ele é aquele que tem todo o poder, toda a honra. A vitória pertence a Ele. Ele tem toda a majestade. Ele tem todo o domínio. Nos céus, na terra, debaixo da terra, Ele é o Senhor. Ele é o grande El Shaddai. Isso é tremendo. Isso é absolutamente tremendo. Poderíamos falar por mais 2 horas sobre isso. A gente poderia falar que Ele é o Elohim. E esse Elohim é Deus, mas não é apenas uma declaração de Deus. Ele é Deus no controle. Ele é Elohim. Ele é o Deus no controle. Elohim. É o Deus que controla a sua vida. É o Deus que controla a minha vida. Ele é o Jeová Chamar. E Ele é chamar para aqueles que o chamam. Porque chamar é Deus presente. Ele é o Deus que está presente. E Ele é presente com todos aqueles que o invocam. Ele é, em meio às lutas e batalhas, Ele é o Jeová Shalom. Ele é aquele que é a paz. Não é a paz qualquer, não é a paz que o mundo dá. É uma paz que excede todo entendimento, razão humana. É a paz de Deus. Essa paz de Deus que nos guarda em meio a todas as adversidades. Ele é o Adonai, Ele é o Senhor. Ele é o justo juiz, Ele é o Shapatar, Ele é aquele que é o juiz sobre toda e qualquer circunstância, aquele que julga as nossas causas. Ele é esse Deus, Ele é Tsidkenu. Ele é aquele que é a nossa justiça. Tsidkenu Yahvé, nossa justiça. Ele é El Elyon. Outro igual a Ele não existe, não há. Ele é El Elyon. Ele é Elcaná, é o Deus que zela, que cuida, que tem um zelo especial por aqueles que são seus. Esse é o nosso Deus. Ele também é o El Rai, que é o Deus que tudo vê, é o Deus que tudo sabe, seus olhos estão em todas as coisas, não há nada que esteja oculto diante dele. Esse é o nosso Deus. E aí a gente poderia falar de muitos outros nomes, mas tá bom. Tá bom assim, já deu para entender, pastor? Aleluia. Glória a Deus. Isso tudo é apenas um pouquinho
das revelações que nós podemos ter de quem o nosso Deus é. Porque, obviamente, nós não vamos conhecer tudo a respeito do nosso Deus aqui. Mas aquilo que Ele nos permite conhecer, cabe a nós conhecer de fato, de verdade. Não apenas conhecer como uma informação, mas conhecer por experiências da vida. Eu tenho certeza que quando eu falava essas coisas, você se lembrou de situações da sua vida onde Ele foi isso para você. Onde Ele foi Rafá, onde Ele foi Raí, onde Ele foi Shalom, aonde Ele foi Adonai, aonde Ele foi Chamar, aonde Ele foi Jireh. Esse é o nosso Deus e você pode chamar de meu Deus. E Ele é aquele Deus que se encarrega de dizer que Ele, segundo a sua riqueza, Ele faz a outra coisa, né? Que é o terceiro ponto que o apóstolo Paulo diz aqui. A sua riqueza, ela há de suprir. A sua riqueza supre cada uma de nossas necessidades. Que coisa maravilhosa. O suprimento das nossas necessidades, ele é importante em qualquer momento, mas essa palavra fala uma coisa muito interessante aqui. Ele não fala que Deus, Ele supre algumas de nossas necessidades. A palavra ali, ela é poderosa, porque afirma que Deus, Ele faz mais do que isso. Ele supre todas as nossas necessidades, todas. Se já não bastasse a palavra todas ali, as nossas necessidades, tem a palavra em glória. Esse em glória é importante falar um pouquinho disso, porque esse em glória é de maneira magistral, é de maneira meteórica, explosiva, grandiosa. É uma maneira que ela assombra os seus inimigos. Vamos usar uma expressão, ela é apoteótica. Quando Deus se manifesta, todos reconhecem, uau, Ele chegou, abram alas, deixa Ele passar. Esse é o nosso Deus. Assim é a sua expressão, é em glória. Você que torce para algum time de futebol, já teve a infelicidade de acompanhar um jogo ruim do seu time, um jogo péssimo. Aqueles que o jogo se arrasta até os 45 do segundo tempo, sabe? E aquele 0-0 chato de ver. E você viu com aquela vontade de acontecer um gol. Aí os 45 do segundo tempo, talvez 46, 47, vai lá e gol! Gol! Aí você comemora, uau! Mas dá uma sensação ruim, porque você pensa, puxa, que vitóriazinha, xoxa essa, né? Aquela vitória ia dar empate, mas não deu porque acharam um gol sem querer. 46, assim. Jogo morno, frio. Ganhou? Ah, ganhei. Foi vitória? Ah, venci. Foi campeão? Ah, fui campeão. Mas existe um outro modo, que é um modo quando o seu time, esse time que você torce, ele dá uma goleada. Ele dá aquele chocolate no seu adversário. Que você veste a camisa, o uniforme, sai na rua com um cara de faceiro, feliz. O seu time passa a sua bandeira. Você fala, ó, campeão. Campeão. Não só ganhou, mas encantou. Assim o nosso Deus. Isso é em glória. Quando Deus vence, Ele não vence de qualquer jeito. Ele não vence sem querer. Ele não vence com la mano de Deus, um gol de mão qualquer. Ele não vence as vitórias assim de finalzinho. Não, Ele vence de maneira apoteótica. Suas vitórias são estonteantes. Suas vitórias são maravilhosas. De tal modo que a gente pode reconhecê-las e dizer, esse de fato é Deus. Há uma profusão em nossa vida da misericórdia do Senhor, a gente olha e entende, se não fosse Ele, não seria assim. Poderia até ter vencido ao final, mas nele é diferente. E eu venço de modo assombrosamente maravilhoso. Nosso Deus, Ele nos faz mais do que vencedores. Essas palavras assim são muito importantes. Não somos apenas vencedores, mas é mais do que vencedores. É uma categoria à parte, parece que Deus cria. Tem a derrota e tem o vitorioso. Num futebol qualquer, por exemplo, tem um time que, ou quando não é empate, um time é derrotado, outro time é vencedor. Mas em Deus existe uma categoria à parte, que é a categoria daqueles que são íntimos de Deus. Ele chama de mais do que vencedores. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. É assim é que Ele nos vê. Isso tudo termina dizendo, o apóstolo Paulo explica que isso tudo é por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Eu encerro essa ministração dizendo a respeito desse Cristo Jesus. Quem é esse Jesus, pastor?
Que é esse Jesus que faz tudo isso acontecer. Ele é o Filho de Deus que nos fortalece. Ele não é nada mais, nada menos do que o próprio Deus que se fez carne e que nos garante vitória sobre todas as coisas. Todas as coisas. Coisa impressionante. A maneira como Deus nos vê, a maneira como Ele fala a nosso respeito. E por que isso é possível? Porque Ele veio a essa terra. E Ele veio e Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo, Ele venceu o mundo. Ele foi levado para o madeiro. Lá no madeiro Ele foi crucificado. Lá no Gólgota, lá no Calvário, Ele derramou o seu sangue precioso. Ele morreu naquele lugar. Ele foi sepultado ali próximo. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, aleluia, ao terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos, cheio de poder e glória. Esse Jesus que está vivo, agora Ele está vivo e a Bíblia fala que Ele está à destra do Pai. Que coisa fantástica! E o que Ele está fazendo lá, pastor? A Bíblia fala que Ele está intercedendo. Por quem? Por você, por mim. Meu Deus! Se a gente que é humano sabe o valor da intercessão, se a gente se reúne para orar porque a gente sabe que a oração tem poder, o que dirá a oração de Jesus por nós, irmão? O que dirá a intercessão contínua, constante, ininterrupta de um Jesus que ora para que o plano perfeito de Deus, o Pai, aconteça na sua vida? A vitória da nossa vida, o tema central dela está em Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa vitória. A nossa vitória passa por um homem, por um nome, e esse nome é o nome de Jesus. Não passa por mais nada. A sua vitória não passa por mais nada, entenda isso. A sua vitória passa por Jesus. Não tente vencer de modo humano meramente. Isso é pequeno demais, limitado, e tem uma tendência de se estragar logo ali. Tem prazo de validade. A verdadeira vitória da sua vida, ela vem de Jesus. Muitos estão perdidos no rumo da vida, porque pensam que para serem abençoados, eles precisam ser santos, bonitos, educados, cheirosos, legais. Tem nada a ver. Ah não, pastor, achei que era isso. Não! O que essa palavra está dizendo que é em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. Não é a minha tentativa de acertar. Não é a minha performance que está em jogo. É a dele. E aquilo que ele conquistou para mim. Eu não faço para ser. Eu faço porque eu sou. Eu não faço para ter um caminho de aprovação. Eu só consigo fazer porque Ele liberou a aprovação para a minha vida. Eu não sou santo para agradar a Deus pelas minhas obras. Eu só consigo manifestar santidade porque Ele vive na minha vida. Eu sou um terrível pecador, destinado para uma eternidade sem Deus no inferno. Mas Ele veio na minha vida. E agora eu posso fazer algo. Nele, em Cristo Jesus. Quando você olha para o Calvário, você precisa se recordar de que esse sangue não apenas foi entregue e derramado por outros, mas foi por você. Esse sangue de Jesus foi por você. Esse sangue é a garantia da sua vitória. Grave isso. Um morreu para que você possa ter vitória. Alguém pagou um preço, e um preço de sangue, para que você pudesse ter vitória. Pastor, mas eu estou com muita dificuldade, eu estou muito preocupado, eu estou muito ansioso. O apóstolo Paulo lhe fala no mesmo capítulo 4 de Filipenses, agora no versículo 6, ele diz o seguinte, olha o segredo da vitória. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ele está dizendo o seguinte, olha, não fique preocupado, não fique ansioso por coisa alguma. Jesus disse que a ansiedade, essa ansiosa solicitude da vida, ela em nada faz. Ela nada faz em nossa história. Não aumenta um côvado.
não nos faz crescer, só rouba da gente. Por quê, pastor? Porque a ansiedade no mundo espiritual não chega como uma doença da alma, não chega como uma doença da psique, do ser humano moderno do século 21, não. Para Deus e no mundo espiritual, a ansiedade é: eu não creio em Deus. A ansiedade é: eu não creio em Deus o suficiente para poder descansar nele. É assim que chega. A ansiedade chega: eu não aposto e não confio em Deus o suficiente, eu estou confiando na força que eu estou fazendo, vai dar certo, eu tenho que me preocupar muito, eu tenho que ficar muito ansioso, eu tenho que ficar muito preocupado, eu tenho que me importar demais com isso, eu não posso descansar. Por isso que a Bíblia fala que Deus dá os seus enquanto dormem. Não é dormir, se fosse só dormir, a gente ficava aqui, vamos fazer um programa bem legal. Todo mundo agora se encarrega de dormir 15 horas por dia, poder receber muito de Deus. Dormir é fácil, para alguns aqui, dentre nós, talvez mais fácil ainda. O problema não é esse dormir, porque tem alguns aqui que dormem bem. Estão bem dormidinhos. Dormem até no culto alguns. Meu Deus, uma coisa impressionante. Eu dou uns berros aqui da frente para poder acordar e ainda assim não acorda. Então, tem alguns que dormem bem. Mas não é isso que Deus está falando. Ele está dizendo que Deus dá enquanto você descansa. Aquele que descansa, a sombra do onipotente Deus, a sombra do onipotente Deus, olha detalhe, a sombra do onipotente Deus. O que significa? Do Deus que é todo poderoso. Quando você descansa a sombra, não é longe, não é nos raios de sol, com ultravioleta arrancando a sua pele. Não, é a sombra. A sombra de quê? De uma árvore? Do que é? De um guarda-sol? De um guarda-chuva? Não, a sombra do onipotente Deus. Você consegue entender o que está falando ali? É uma linguagem figurada para a gente poder entender. Quando você coloca a sua vida debaixo do Senhor e você descansa, Ele dá. Ele dá. Uau! Ele dá. Que coisa tremenda. Pastor, eu estou numa busca frenética por receber. Por que não recebi ainda? Porque talvez você ainda está lutando. E o seu trabalho é descansar em Deus. Amém? Aleluia. Está acabando, irmãos. Falta pouquinho. Coisa linda. Paulo está falando, olha, eu tenho certo isso. Olha, o apóstolo Paulo, ele é atrevido, irmão. Ele é atrevido. Ele fala, eu sei viver em qualquer circunstância da vida. Sei viver em qualquer... Você teria a ousadia de falar isso, irmão? Eu sei viver em qualquer circunstância. Você está entendendo o que ele está dizendo? Olha, eu sei viver na pobreza, eu sei viver na riqueza, eu sei viver na abundância, eu sei viver na fartura, como eu também sei viver na escassez, eu sei viver em qualquer circunstância. Eu sei viver pelado e como eu sei viver vestido. Eu sei viver com fome na barriga e eu sei viver entupido de comida. Eu sei viver. Por que ele fala um negócio desse? Porque ele entendeu uma chave de estar em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Ele está numa bolha. A gente sempre fala da bolha para falar de coisa ruim. Eu quero falar da bolha boa. Ele está numa bolha. Ele é um evangélico da bolha. Ele tem uma bolha. Qual que é a bolha? Ele está em Cristo Jesus. Pode rodopiar, tenta imaginar uma pessoa dentro de uma bolha, né? Pode rodar, às vezes roda, fica meio... A gente pode ficar até meio enjoado, mas a gente está protegido. Está protegido. Está protegido nele. Você entende o que o apóstolo Paulo é? Tenta imaginar se fosse por alguma coisa física. O apóstolo Paulo, uma vez jovem. O apóstolo Paulo, um homem de meia idade. Depois o apóstolo Paulo, um homem já mais velho. O corpo mudou. A força física já não é a mesma. Mas ele continua chegando. E quando ele chega, as enfermidades reconhecem, Paulo chegou. Quando ele chega, os demônios reconhecem, Paulo chegou. Seu corpo e o meu vai mudar, irmãos. Fraquezas físicas se apoderarão da nossa vida. Muita coisa acontecerá de boa e de ruim em nossa história. Mas há um lugar em Deus, que aqui o apóstolo Paulo chama de em Cristo Jesus, que nos torna inabaláveis e intocáveis
por Satanás, pelo mundo e pela carne. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso para a sua vida? Você quer deixar as depressões de lado, as enfermidades de lado, as moléstias do cão de lado, pela certeza de quem você é em Deus, de poder chamar o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Como eu sou uma pessoa preocupada com o contexto, porque quando nós desprezamos o contexto, é um pretexto para poder falar bobagem. Texto sem contexto é um pretexto para heresia. É importante dizer que esse texto de Filipenses 4,16, ele está dentro de um contexto. Qual é o contexto, pastor? O contexto que ele está dizendo o seguinte, ó, Filipenses, ele começa dizendo assim, eu estou grato demais pela vida de vocês. Vocês são demais. Porque quando eu fui pregar o evangelho na Macedônia, muitos não me ajudaram, mas vocês me ajudaram. Vocês pagaram a conta. Ele fala, não que eu esteja buscando donativo, não que eu esteja buscando oferta. O que eu estou buscando é o fruto do vosso trabalho em Deus. Os resultados do reino. Mas para eles acontecerem, Paulo está dizendo, eu quero honrar vocês, filipenses. Eu quero honrar vocês porque, dentre todos, vocês abasteceram o reino de Deus. Igrejas e mais igrejas foram abastecidas por vossa oferta missionária. É o que ele está dizendo. Aí depois que ele fala tudo isso, ele fala, e o meu Deus. Ele está profetizando. Ele está declarando o suprimento de Deus para aqueles que suprem na vida dos outros. Uhul! Está comigo, irmão? Ai, 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 pastor. Estava indo tão bem a pregação. Vai falar de coisa financeira agora no final, pastor. Paulo está dizendo assim, ó, a fidelidade de vocês gerou um crédito espiritual. A vossa fidelidade me libera no espírito para poder dizer, e o meu Deus, Paulo, é o Deus do Paulo, hein? Segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus. Eu quero te incluir nessa palavra, irmão. Ai, ai, ai. Agora vem o ultimato da palavra, né? Vai fazer apelo para frente, pastor? Não, vou fazer apelo para o bolso. Eita Deus, virou outra igreja agora, pastor. Sabia que um dia você ia virar essa outra igreja, pastor? Tem até cara disso. Não, posso ter cara, mas meu coração não é esse. Não vou fazer oferta aqui na frente, não. Eu estou chamando a sua fidelidade. Fidelidade. Hoje a minha amada esposa, a Dai, estava fazendo lá umas limpezas lá em casa. Dentro dessas limpezas veio um folderzinho que há 1 ano e 8 meses atrás a gente fez, estava lá uma foto do Everton e da Samara. Aí tinha o logo do Cavando Fontes, a foto do Everton e da Samara, uma mensagem especial. Aí tinha lá informações em relação à fidelidade. Pasme, irmãos. Ela me trouxe e falou, ô Wesley, eu peguei, eu fui ver. Uma família que nem está mais com a gente, irmão. Se comprometeu em 2 anos de manutenção. Fiel. Entende? Ah, pastor, aí é sacanagem também. As coisas mudam, né? Os relacionamentos acabam, a fila anda. Às vezes também anda a nossa fidelidade junto. Não é só a fila que anda, a nossa fidelidade anda junto também. Ela deixa de ser como era antes. Pastor, essa pregação toda é para poder arrancar dinheiro? De forma alguma. Não quero arrancar dinheiro. Eu quero renovar pactos aqui. Renovar alianças. Para que a gente possa não ser ingênuo numa palavra tão poderosa quanto essa, de ir para casa achando que essa palavra vai acontecer automaticamente na nossa vida. Essa palavra, Paulo liberou para gente fiel em Deus. Gente de compromisso.
gente que dizimava, gente que ofertava, gente que era comprometida com o reino, não era apenas com o umbigo, gente que estava querendo fazer igreja em outros lugares da terra. Gente que falou, Paulo, olha, a gente não pode alcançar outros lugares do mundo, a gente sabe que você vai, a gente não vai, mas a gente vai com você. É isso que ele falou. Ai, 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 pastor, estava indo tão bem a pregação. Eu dei tanta glória a Deus, aleluia, agora eu já estou no misericórdia. Jesus é bom. O que eu faço agora, pastor? Converta-se de todo o coração. Converta-se de todo o coração, pastor, ao Senhor. Não a mim. Não ao Wesley. Wesley passa, Wesley é o que menos importa dessa história toda. Não estou nem falando do Everton e Samara, foi só um exemplo para que você possa entender. Aí ela pegou um, puxou de baixo, o segundo, eu falei, esse não, também não dá, amor. Porque eu sei, eu acompanho. Esse aqui, essa família também, infelizmente, por volta de março de 2018, parou de dar também. E é isso. Fiel até o fim. Nossa fidelidade, irmãos, às vezes ela é tão limitada. Tão limitada. Pastor, por que tem que falar de dinheiro em igreja? Por que se confunde esse negócio de dinheiro e reino? Por que isso é importante? Porque dinheiro, irmão, para Jesus é ídolo. Quer quebrar a idolatria? Entregue-se àquele que de fato é Senhor. Jesus falou assim, ou você serve a Deus ou o dinheiro. Não foi eu que falei isso, foi um pastor de igreja neopentecostal que falou isso. Foi Jesus que falou, ele falou assim, ou você serve a Deus ou o dinheiro. Sabe qual é uma das áreas assim de termômetro de real conversão? Qual que você acha que é, irmão? Qual é aquela que normalmente é a última coisa que converte? Eu sei que eu já falei isso há alguns 3 ou 4 anos atrás, mas eu vou terminar essa ministração dizendo algo. Certa feita na história da Terra, teve um episódio muito ruim de cruzadas. E aí tinham umas pessoas que eram contratados para matar. Eram os cruzados. E esses camaradas, eles se entregavam por dinheiro mesmo. Eles, em nome da igreja. Olha que loucura. Então eles tinham que passar por um batismo. Batismo para que eles pudessem lutar em nome do Senhor. Aí eles iam, e tinha lá um rio, água, e tinha um batismo, os cruzados. A história diz que eles iam, e eles entravam, aí tinha um batismo cristão. Eles entravam nas águas. Só que ao entrar nas águas, eles levantavam a espada, e a espada deles não era crente, irmão. Eles se metiam ao batismo, mas a espada não. Não temos mais espada, mas tem gente que faz diferente. Quero tudo de Deus, aleluia. Meu Deus, segundo a sua riqueza. A sua riqueza, não é a minha não. A sua riqueza, em glória. Há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia. Isso ainda não é plena conversão. Que desça as águas também, o seu bolso, em nome de Jesus. Que o seu bolso se converta. Para que a igreja possa enriquecer, pastor? Não. Para que você possa viver a totalidade daquilo que Deus tem para a sua vida. Tem gente que fica nas perguntas mais difíceis teológicas. Pastor, eu dizimo disso ou daquilo? Eu dizimo daqui ou de lá? Isso dizima ou não dizima? Eu já dizimei uma vez ou 2 vezes? Se eu dizimar de novo, eu peco? A luta é sempre dizimar mais do que precisa. É engraçado, ser humano, né? A gente tem uma preocupação de dizimar mais, irmão. Pastor, se eu for mandado embora agora, eu tenho que dizimar? Se eu receber a herança, eu tenho que dizimar? Se eu vender uma casa, eu tenho que dizimar? Se eu vender isso, o que eu dizimo, pastor? Quase que dá para fazer a pergunta, o que você quer ser abençoado, irmão? Qual o nível, assim? Você quer ser abençoado no líquido, no bruto? Você quer ser abençoado... Você quer ser abençoado em que nível da história? Porque se a gente precisa fazer tanto cálculo... Entende? Fico imaginando Deus, eu não sei, não sei, eu vou abençoar o Wesley, mas eu não sei, eu acho que... Incrível, irmãos. Parece que, apenas uma constatação, pessoas que têm mais dificuldade com isso são aquelas que mais demoram para romper no Senhor. E para viver tudo que o Senhor tem a dar. Demora. Que é uma resistência. Não vou dar para o pastor. Não dá para mim não, irmão. Não é para mim.
Ah, mas você desfruta? Ah, sim, eu desfruto. Mas a minha riqueza não é isso, não está nisso. Eu garanto para você. O meu plano original era outro. Eu tenho certeza que esse plano original meu ia dar muito mais recurso financeiro do que eu tenho hoje. Absoluto, totalmente. Absoluto, totalmente. Eu não estou nesse negócio como um negócio. Eu estou e entendo que eu sou sustentado, como a Bíblia fala, por essa obra, mas esse é um princípio bíblico. E se um dia, por alguma eventualidade, não puder ser suprido, a gente faz outra coisa também e não deixa de cumprir com aquilo que Deus nos chamou a fazer. Mas a gente não está por causa disso. Não entenda mal, não distorça para que você continue com as suas finanças fora das águas. Você batizado, mas as suas finanças não. Pastor, por que falar disso no final do culto? Porque se eu falasse no começo, a gente ia falar, pregação ruim essa, fechar o coração. Como você abriu seu coração, a gente já sorriu, já chorou, já fez tudo aqui. Aí eu encerro dizendo, essa palavra é para todos aqueles que querem, em nome de Jesus, dizer, Senhor, eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel. Eu não quero mais ser infiel. Eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero ser fiel em nome dos outros. Quando você dá, irmão, você não pega mais. É uma coisa louca isso, né? Você entrega... Ai. Tem gente que vê aqui assim... Foi. Principalmente quando recebe bem, né? Porque tá recebendo aquele negócio aí... Opa, ai, essa dói, né, irmão? Tem gente que fica na dor assim... Ai. Senhor... O Senhor sabe todas as coisas. E bota no saquinho. Está faltando alguma coisa para você, irmão? Deus tem suprido todas as suas necessidades. É impressionante essa igreja. Impressionante. Até o quilo do amor que nós damos supre algumas necessidades, sim. Mas, sinceramente falando, irmãos, é para dar um plus naquilo que Deus já faz constantemente. Como é que se prova isso? A prova é porque algumas pessoas até esquecem de pegar, irmão. Você acredita no negócio dele? Tem gente que esquece de pegar o quilo do amor, irmão. Eu fico pensando, meu Deus, acho que não estava com tanta fome assim. 3 semanas o quilo do amor parado. Dá uma vontade de entregar para alguém que de fato está precisando. Isso é uma demonstração de que, na verdade, isso é um complemento. Ah, pastor, você não sabe o que eu vivo. Eu deduzo, irmãos, já vivi situações de necessidade, eu sei que é importante demais para alguns. Mas a verdade é que mesmo que não tivesse esse plus, tem uma palavra sobre a sua vida. E essa palavra pode ser para você também, mesmo que você esteja vivendo dias maus financeiramente. Porque tem gente que acha assim, pastor, você pode me autorizar a não dizimar? Aí a resposta é assim, se você quer que eu te autorize a não ser abençoado também, eu posso. Dá igual. Como é que eu posso dizer não? Para a pessoa que está bem, pode dizimar. Para quem não está bem, hoje esse mês não posso dizimar. É um princípio de bênção. Aonde é isso, pastor? Na Bíblia. Paulo falou, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus. Você está entendendo essa palavra, irmão? Fique com raiva de mim, não. Por favor. Fica não. Fica pesado com você mesmo. Não fique comigo, não. Não peça seu coração com quem ministra em nome do Senhor. Consulte seu coração diante de Deus. Se Deus está falando algo, eu não vou passar salva de novo, não. Fica tranquilo. Não precisa ir embora, não. Fica tranquilo. Estou chamando a sua fidelidade. É isso. Amém? Vamos levantar para parecer que acabou?